Imagine que em um final de semana você vai acampar com seu namorado em uma floresta, mas vocês acabam sendo sequestrados por uma família macabra que vai fazer coisas bizarras e nojentas com você e seu namorado. Será que você conseguiria sobreviver a essa família maldita? Eu acho que não, mas se você deixar o like e se inscrever, suas chances com certeza iriam aumentar. Hoje no canal Detetive dos Filmes, vamos trazer o resumo do filme Acampamento do Medo. Então senta aí no sofá e bora para mais um resumo. Nossa mãe sempre fala pra nós não conversarmos com estranhos, mas esse casal não levou esse conselho a sério, e isso vai ser o pior erro que eles poderiam cometer. Começamos o filme vendo Mary e David, que é um casal que já estão juntos há bastante tempo, e isso faz o David pensar que está chegando a hora de pedir a Mary em casamento. E para isso ele decide convidá-la para ir acampar em uma floresta que ele ia antigamente com a sua família, mas sua namorada não gosta muito da ideia, porque ela tem muito medo de locais fechados, e por causa disso ela não conseguiria ficar dentro de um trailer ou de uma barraca, e provavelmente esse medo tem a ver também que ela perdeu a metade do seu braço. Porém o David insiste bastante, dizendo que eles poderiam dormir ao ar livre, falando que seria uma boa chance dela enfrentar os medos. Ele consegue convencer a sua namorada e ela acaba aceitando. Alguns minutos depois, o casal chega no local isolado à beira do Monte Ida, e segundo David, é um lugar quase impossível de receber visitantes. Os dois começam a ajeitar o local que eles vão passar a noite, e curtem e aproveitam a paz e a tranquilidade de ficar entre as árvores sem barulho. Em seguida, David leva a Mary para dentro do trailer e entrega uma máscara de dormir para ela, dizendo que caso ela sinta medo, ela pode colocar aquilo para se esquecer das coisas em volta. Mas tudo isso era apenas uma conversa fiada, para que ele fizesse uma surpresa e a pedisse em casamento, o que não acontece já que o cara dá pra trás na última hora. Depois desse fracasso que o David fez, eles aproveitam o resto do dia e acendem uma fogueira ao anoitecer para curtir aquela linda noite. Mas na manhã seguinte, Mary acorda se sentindo bastante mal e corre pra fora, e acaba vendo uma minivan chegando ali com 3 mulheres e um homem, algo que assusta a mulher, já que, segundo seu namorado, ninguém conhecia esse local. De repente, 2 garotas batem na porta e se apresentam como Nelly e Becca, sendo que os outros 2 são uma menina estranha que usa uma máscara e o idiota do Elmer. E eu tenho certeza que não fui só eu que achei esse bigode desse cara muito suspeito. Elas cumprimentam o casal, dizendo que adoram essa região e que não vão incomodar a Mary e o David, apesar de serem bem-vindos caso queiram se juntar ao grupo. Depois disso, a Mary começa a vigiar o grupo e nota que um deles pegou o celular e se inscreveu no canal do Detetive dos Filmes, e assim ela fica bem mais tranquila. Eu recomendo que você faça igual a eles, senão quando você for acampar com seu namorado ou namorada em uma floresta, uma família bizarra vai fazer as mesmas coisas que fizeram com a Mary e o David. Então se inscreve aí. Mary observa o grupo e fala para seu namorado que está um bom tempo observando os jovens. Mary fala que a Becca tinha sumido, mas o David não liga pra isso e chama sua amada pra passear e tirar umas fotos. Mas como ela não queria sair por conta dos novos vizinhos, o cara vai sozinho pro meio do mato. Em seguida, a Nelly aparece no trailer para pedir um abridor de cervejas para Mary, além de também se desculpar pela proximidade dos acampamentos e explicar que os 4 são irmãos de pais diferentes, dizendo que fazem essa viagem anualmente, já que isso ajuda bastante a Amy, que teve uma infância bastante complicada. Ela pergunta se Mary não poderia conversar com a Amy, dizendo que é difícil ela conhecer pessoas novas. Então Mary vai falar com a garota e também conhece um homem chamado Almer, mas a Nelly expulsa o cara com os olhos. Mary começa a conversar com a jovem de máscara, falando sobre o que a menina gosta de fazer, dizendo que gostaria de pagar por uma massagem, já que a garota faz um curso de massagista. Enquanto a sua namorada está conversando com um bando de estranhos, David está tirando fotos quando do nada, Becca aparece perguntando se ele poderia tirar algumas fotos dela em outro lugar, e mesmo ele dizendo para sua namorada que voltaria rápido, ele não consegue resistir à forma de como a mulher fala, e acaba aceitando. Aí os dois vão até um pequeno riacho no meio da floresta, e o homem começa a fotografar a ruiva enquanto eles conversam, já que a Becca quer conhecer mais sobre ele. Só que a Becca é aquele tipo de praga que gosta de ficar com homens comprometidos. Então ela começa a ficar mais assanhada, dizendo que quer tirar umas fotos como veio ao mundo, o que acaba fazendo David ficar bem desconfortável. Algum tempo depois, Mary está com os irmãos, recebendo uma massagem da Amy, quando David e Becca chegam juntos do passeio. O cara recebe uma cerveja e um convite para ir pescar, o que ele acaba recusando. Mas o grande problema é que Mary pede para ver as fotos que seu namorado tirou, e o David dá uma desculpa dizendo que a bateria acabou, o que faz a gente deduzir que esse idiota realmente tirou as fotos da Becca nua. Logo anoitece e eles se juntam em volta da fogueira para conversar e contar histórias, com exceção da Becca, que parece bem mais focada em provocar o David. Então Nelly começa a contar uma história de terror a respeito de Sally Anderson, que era uma mãe solteira que deixou a filha em casa enquanto ia no banco. O problema é que a garota se distraiu com a televisão e não percebeu que uma aranha-teia de funil se aproximava para picar o seu braço. Assim que a aranha mordeu o seu braço, a criança começou a gritar pedindo ajuda, mas infelizmente o seu corpo ficou tendo espasmos, incapacitando que ela ligasse para alguém. Sem conseguir ajuda, ela só foi encontrada 45 minutos depois, mas nada podia ser feito para ajudá-la. O pior é que a vizinha estava a menos de 6 metros, usando um fone de ouvido que a impediu de ouvir os gritos da jovem. O pior é que eu também tenho esse erro clássico de ficar com fones de ouvido bem altos escutando música ou editando e assistindo filmes para trazer aqui pro canal, e isso pode ser bem prejudicial para a saúde. Rapaziada, não sei se vocês sabem, mas o que nos permite escutar são as células ciliadas, minúsculos sensores
com formato de pelinhos, localizados dentro da cóclea. Elas funcionam como tradutoras, transformam as vibrações do som em sinais elétricos que o cérebro consegue entender. O dano causado pelos fones de ouvido acontece porque o som alto gera ondas de pressão extremamente fortes no líquido da cóclea. Essas ondas atropelam as células ciliadas com tanta violência que elas acabam dobrando, quebrando ou morrendo. Como essas células não se regeneram, cada vez que uma é destruída, a audição é perdida para sempre, resultando em surdez gradual ou zumbidos constantes. A coisa mais bizarra é que essa história parece ser a respeito da pobre Amy, mas o casal parece não perceber isso e pensa que aquilo é apenas como uma história de terror. Só que o mais suspeito pra mim é a Nelly falar que na floresta que eles estão agora existem milhares dessas aranhas e nenhum hospital por perto. Eu não sei vocês, mas isso pra mim foi em um tom de ameaça. Mas é claro que Mary e David não viram nada demais nisso. Na manhã seguinte, Mary acorda e nota que David não estava na cama. Ela vai pro lado de fora para procurar seu namorado e escuta sons de acasalamento vindo da barraca de Becca, o que faz Mary deduzir que David pode estar fazendo sacanagem. Isso que ela não viu que o idiota do David tirou fotos da Becca daquele jeito. Acho que vocês me entenderam, né? Mas quando ela vê quem estava na barraca, ela vê que era Becca e o seu irmão Elmer. Amy começa a falar que o David se foi. Isso deixa Mary assustada, fazendo ela voltar correndo desesperadamente pro trailer, onde ela acaba sendo trancada pelos psicopatas. O que deixa a situação ainda mais desesperadora, porque alguém começa a levar o trailer para longe do acampamento, fazendo com que a Mary tenha uma crise de pânico e desmaie. Alguns minutos depois, ela acorda acorrentada e com os 4 psicopatas a encarando. Então Nelly avisa para ela não tentar nada, para que não leve um tiro ou sofra coisa pior. Logo em seguida, um telefone começa a tocar fora do trailer e todos saem para ver o que era. Assim que eles saem de dentro do trailer, Mary faz várias tentativas de se soltar, mas fracassa em todas. Então ela decide olhar pelo teto solar e observa que estava perto de uma casa, mas ela nota que Amy estava voltando para o trailer. Ela começa a limpar as provas da sua tentativa de fuga. Alguns segundos depois, Amy aparece ali com uma garrafa de água e frutas. Aproveitando que ela estava sozinha com a garota, ela tenta convencer ela a soltá-la das algemas, mas isso não dá certo. Mas a boa notícia para Mary é que ela fica sabendo que seu amado ainda está respirando. Em seguida, Becca aparece com uma arma e leva Mary para usar o banheiro dentro da casa. O mais estranho é que, na hora de ir embora, ela escuta uns sons de acasalamento vindo de um quarto perto e vê Nelly saindo de lá com uma cara de provocação. E isso deixa Mary furiosa, dando a entender que David estava lá dentro. Após voltar pro trailer, Mary acaba encontrando um grampo de cabelo no chão e usa para destrancar o cadeado das correntes. Ela sai pela escotilha e pega um machadinho e aproveita a escuridão da noite para entrar para dentro da casa. Ela pega uma chave e passa por vários cômodos, onde ela vê até seus sequestradores dormindo. E se eu fosse a Mary, eu já dava cabo de todos ali mesmo, ou tentava achar aquela arma de fogo que estava com a Becca. Mas claro que ela não iria fazer isso, porque a gente está em um filme, e em todo filme, os protagonistas têm que ser burros. Não demora muito para ela encontrar o David, que estava preso por cordas em uma cama no segundo andar. Ela dá alguns beijos nele e percebe que alguém estava se aproximando. Sem escolhas, ela se esconde embaixo da cama enquanto a Becca entra ali para relaxar com David. O problema é que no momento em que Mary ia golpear a Becca de surpresa, Nelly pega ela desprevenida pelas costas. Depois deles humilharem e atormentarem a Mary, eles decidem colocá-la dentro de uma caixa de madeira que fica no quintal, para a coitada sofrer durante a noite toda e aprender a não resistir às regras do grupo. Quando amanhece, Mary já começa o seu dia da pior forma possível, quando o idiota do Elmer aparece para urinar no rosto da jovem. Mas a Becca e Nelly chegam em seguida e usam água gelada para limpar a Mary. Eles levam Mary de volta para o trailer, onde ela é presa outra vez. E para fazer ela se sentir mais culpada ainda, Nelly mostra uma foto de David machucado por conta daquela surpresa que Mary fez para os psicopatas, dizendo que faria isso todos os dias para acabar com as tentativas de resgatar David. Além disso, os irmãos também tiram qualquer coisa que poderia ser usada por Mary como uma arma, incluindo sua prótese, deixando a pobre da Mary ainda mais vulnerável. Quando anoitece, o idiota do Elmer aparece no trailer com um prato de comida, e em uma cena bem nojenta, ele corta a própria mão para derrubar sangue na comida. Ele come o alimento cheio de sangue e parte para cima da Mary, mas Amy vê aquela situação e tira Elmer de cima da Mary, o expulsando do trailer. Depois disso, as duas começam a conversar, e Amy mostra que trouxe um remédio para dormir, pois David havia contado que sua namorada tinha problemas com insônia. Mary fica bem desconfiada em tomar o comprimido, mas acaba bebendo, porque com certeza Amy ficaria brava com a falta de confiança. Depois que Mary tomou o remédio, Amy pega um tabuleiro de xadrez e pede pra jovem jogar com ela. E quase todo o momento que as duas estavam jogando, a Mary fica de olho na chave que está no pescoço da Amy, deixando bem claro que ela quer sair desse lugar maldito com seu namorado. Mas pra deixar a garota mais à vontade, Mary conta um pouco de si mesma, dizendo que sabe como Amy se sente, porque sabe como é ser rejeitada pelos seus problemas físicos. Mary também começa a tentar manipular a Amy, dizendo saber que ela é boa, bem diferente do resto da família. Mary diz que se Amy ajudar ela a escapar desses maníacos, ela irá tirá-la de perto dessas pessoas malucas. Mas infelizmente, Amy usa seu fantasma para dizer
dizer que as duas não devem se comunicar dessa forma. Sabendo que não ia conseguir nada, Mary decide dormir, já que o remédio estava fazendo efeito. Isso enquanto a menina fica observando a jovem dormindo. O tempo vai passando e Mary tenta se acostumar com essa rotina bizarra, sendo que as sequestradoras sempre machucam e tiram uma foto de David para torturar ela psicologicamente. Nesses dias, Mary jogava xadrez com Amy e recebia remédios para dormir, até que 6 semanas depois, Mary está passando muito mal em seu trailer. Nellie aparece com 3 testes de gravidez em mãos, que é um para ela, a Becca e para Mary, mostrando que o David gosta muito de crianças, mas infelizmente isso foi contra a vontade dele. Isso deixa Mary com muita raiva, fazendo ela começar a destruir o lugar. Durante esse ataque de raiva, ela acaba encontrando um anel de noivado debaixo do colchão e descobrindo por que o David queria fazer aquela viagem de casal. Sabendo disso, ela esconde o anel e decide ter um pouco mais de calma para planejar a sua fuga. Alguns meses se passam e Mary continua presa no trailer e com a barriga mais grande do que antes, quando de repente uma das sequestradoras pega ela e a leva para ajudar Becca, que estava passando muito mal por conta do trabalho de parto. Mary explica para os sequestradores que ela é uma veterinária, mas eles não levam a sério e exigem que ela ajude Becca. Mas a Mary não estava tão confiante para fazer isso e tenta recusar. Nellie então ameaça a jovem para ajudar a sua irmã. Sem opções e temendo pela sua vida, Mary tenta salvar a Becca, mas obviamente não dá certo, e a mulher acaba indo dessa para melhor. Mary tenta salvar o filho da Becca, mas os sequestradores a impedem e tentam fazer isso por conta própria. Depois dessa cena aterrorizante, Mary é levada para o trailer e tudo que ela vê é Elmer enterrando o corpo da Becca e as duas irmãs saindo para algum lugar. Quando anoitece, Mary está dormindo. Ela é acordada por Elmer entrando em seu trailer. O doente fala que era apaixonado por Becca, que era a única das irmãs que gostava dele, e isso já diz muito como ela é de pessoa, né, galera? Ele diz que por conta do acidente, alguém virá para levar todo mundo embora. Ele culpa Mary por não ter conseguido salvar a Becca. Isso faz ele ficar muito angustiado e nervoso, e faz ele atacar a Mary de forma covarde. No outro dia, Amy volta de viagem e observa Mary com um semblante muito triste e toda machucada. A jovem fica furiosa porque ela sabe que foi Elmer que machucou a Mary. Ela pega um machadinho e ataca o Elmer de forma brutal. De repente, a mãe dos irmãos aparece ali com uma arma. Vendo essa cena, eu pensei que ela iria finalizar a Amy, mas foi ao contrário. De forma fria, ela finaliza a Elmer. Em seguida, chama Mary para fora do trailer, e aqui ela mostra que consegue ser bem pior do que o resto dos outros membros da família, dizendo que irá tomar um banho e relaxar com ele à força, e logo em seguida iria finalizar o coitado. Ela também fala para Amy preparar a Mary para a noite especial que a família vai ter. A ficha da Mary já caiu e ela sabe que não vai conseguir fugir dali sozinha. Então ela aproveita o momento com a Amy para pedir ajuda para a jovem, manipulando a garota, dizendo que as três poderiam sair dali juntas. Isso deixa a garota bem confusa, sem saber o que fazer, mas como ela já estava cansada dessa vida problemática, Amy pega uma arma e leva o braço mecânico para Mary, mas quando a Amy a soltava, a refém bate na pobre garota, fazendo com que ela desmaie. Nessa família do capeta, a única que consegue ser legal é a Amy, na minha humilde opinião. Você acha isso também? Deixa nos comentários para eu saber. Mary pega a arma e vai até dentro da casa. Enquanto procurava por David, ela passa por um homem bem esquisito e por Nellie, que por sorte não enxerga Mary. Mas como não queria chamar a atenção dos seus sequestradores, Mary pega uma faca e vai até onde David estava. E ali a gente vê aquela mulher estranha forçando um relaxamento com o David. E isso foi muito nojento, rapaziada. Só pelo fato de eu ter assistido esse filme para trazer para vocês, eu já mereço o seu like. Mary consegue intervir e fala para a senhora ficar no chão para que possa libertar David em paz. Ela observa que Mary estava ocupada desamarrando David. A matriarca sai correndo do quarto, Mary dispara e erra os tiros. Isso faz muito barulho, o que acaba chamando a atenção da Nellie, que aparece ali para dar cabo dela. As duas entram em uma briga. Nellie consegue se sobressair bem em cima da Mary, quase fazendo a coitada ver se no céu tem pão, quando a Nellie pega a sua arma e tenta atirar. A arma falha porque estava molhada, e David atira na barriga da sequestradora com a arma que a velha tinha deixado para trás. Mary carrega seu namorado para fora da casa e deixa ele no carro, enquanto ela vai recuperar a aliança. Mas quando ela chega lá, ela é atacada de surpresa por Nellie. Mas como Mary já estava cansada de levar uma surra da Nellie, ela começa a bater muito naquela psicopata para depois prendê-la com a corrente. Depois disso, ela volta pro carro e fala pro David fazer o pedido de casamento. E aí os dois saem daquele lugar. E nessa, a Nellie acaba sendo finalizada, porque a corrente estava amarrada em uma árvore. Mas como a Mary é muito azarada, ela começa a entrar em trabalho de parto, fazendo ela parar o carro para que o David ajudasse ela com o nascimento do filho. Nesse exato momento, Amy acorda, vê o corpo de Nellie e percebe que Mary estava dando à luz. Mas antes que ela possa se aproximar, ela é intimidada por David e volta correndo para sua casa, onde ela chora e sofre por ter sido enganada, e pensando que ela vai estar sozinha nesse mundo. Mas isso não iria acontecer, porque o bebê da Becca ainda estava vivo para fazer companhia e ser cuidado por ela. E assim a gente chega no final do resumo do filme Acampamento do Medo. Você conseguiria sobreviver a essa família de sádicos? Deixa nos comentários pra mim saber. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Assista esse vídeo aqui que está aparecendo na tela, ou fique à vontade para assistir mais conteúdos no canal Detetive dos Filmes. Espero que você tenha um ótimo dia.